Essa é uma frequência ruim para nós, porque são os carboidratos simples, o alimento industrializado, ainda nosso gene ainda não tem essa frequência, então intoxica. O que é uma intoxicação? Foi uma frequência que entrou no nosso corpo e formou uma carga parasitária, e aí fica lá intoxicando. Aí eu falo, olha, muda a alimentação. Tem gente que se surpreende, porque emagrece com facilidade, e vem lá e a minha amiga emagreceu, o que o senhor fez? Fez nada diferente. Eu falei para ela que ela precisa deixar de comer algumas coisas, e tem que comer mais do que ela come. Como comer mais do que ela come? Claro, nós precisamos de um mínimo para comer. O que eu tenho percebido é que as pessoas querem emagrecer comendo menos do que elas precisam, comem menos do que precisa. Nós temos uma taxa de metabolismo. Sabe aquela empresa que tem um custo fixo? A dona Marlene tem isso aqui é uma super empresa, tem um custo básico. Se ela começar a receber mais, arrecadar menos do que ela precisa para pagar o básico, ela fecha. O nosso corpo não fecha. Se fechar é falência, falência é morte. O nosso corpo entra em concordata. Fala, está entrando menos do que você está gastando. Difícil explicar isso, porque brasileiro não sabe o que é cheque especial. Eu preciso fazer um esforço muito grande para explicar o que é cheque especial, ficar no negativo. Isso é muito difícil o brasileiro entender, mas a gente faz um esforço e a gente compreende, né? O nosso corpo entra no cheque especial, no negativo, e aí ele faz o quê? Faz economia, né? O nosso corpo faz economia, a gente não faz, o corpo faz economia. O que é fazer economia? Guarda. Aí a pessoa fala, quanto mais regime eu faço, mais engordo. Lógico, você está comendo menos do que você precisa. O teu organismo está entendendo que não tem alimento suficiente para você. Se não tem alimento suficiente para você, você vai acabar engordando. Aí as pessoas se surpreendem, mas ele pediu para comer mais e eu estou emagrecendo. Lógico, você tem que pôr a máquina para funcionar. Comer certo, frequências de alimentos certos. Eu já cansei de falar, coisa simples. Elimina eu falei agora com uma evangélica. Falei, como é que a gente faz um regime? Bem fácil. Você vai num lugar, num quilo, numa churrascaria, tem de tudo. Olha tudo que tem para comer. 80% você come do que vem direto de Deus. Direto de Deus. O homem não põe a mão. Aquilo que o homem não põe a mão, você come 80%. 20% você come o que o homem pôs a mão. Então vamos lá. Salsicha veio direto de Deus? Não. Pãozinho veio direto de Deus? Não. Bolo de chocolate veio direto de Deus? Ovo de Páscoa veio direto do coelho, então veio direto de Deus. E tudo que é legumes, grãos, frutas, 80%. Se você fizer 5 refeições assim, eliminando, comendo 80-20, digamos assim, você vai ficar surpreso, porque você vai ter mais energia. O que é energia? Eu já falei de outra maneira. Os alimentos têm frequências vibratórias também. Algumas frequências não trazem energia, outras que são cargas parasitárias que nos tiram energia. Então eu preciso comer direito. Preciso, então, melhorando a minha frequência, consequência, meu sistema imunológico melhora. Então agora tem as vacinas para gripe. Tenho com isso uma pá de gente que toma vacina para gripe e nunca mais tem gripe, mas também conheço uma pá de gente que tomou e nunca mais se livrou da gripe, né? Por quê? A vacina é a mesma? Ora, do jeito que ela entra no nosso organismo, do jeito que temos a frequência. Que frequência nós estamos nos alimentando? Dormindo. Agora, as frequências dos nossos pensamentos também têm frequências diferentes. Ora, né? Outro dia um amigo espiritual falou, você passa que você é muito bonzinho. Eu falei, olha, então não sei como que eu passo que eu sou muito bonzinho, porque quem me conhece de verdade, os amigos espirituais me conhecem de verdade, né? Por isso que eu gosto de alguns livros espíritas, que aquele voltei, adorei aquele voltei, né? Porque uma pessoa desencarnou e tinha os amigos e foram lá recolher e tal, e ele achou que estava tudo bem, e ele queria voltar para a terra, para encontrar os amigos. Eu falei, é melhor você não ir. Não, é melhor você não ir. Quando ele voltou, os obsessores pegaram ele e falaram todas as verdades. Então nós amigos, a gente não fala a verdade. Se eu pergunto para a dona Marlene, como é que eu estou? Ela fala, você está bem, Rubens. Cara, minha amiga, né? Ele não vai falar como é que eu estou. Eu preciso esperar um obsessor, um amigo espiritual, um personal trainer vir falar. Bonzinho eu? Pelo amor de Deus, bonzinho eu não estava encarnado, né? E a gente tenta ser bonzinho para compensar um pouquinho um monte de besteira que a gente fez nas outras encarnações e nesta também, né? Porque descobrir a doutrina espírita
tarde, e aí deu tempo de fazer bastante besteira para levar mais uns karma para a próxima encarnação. Tudo bem, né? Então, bonzinho eu não sou, mas a gente tenta acertar. E essa proposta do Espírito é que hoje eu esteja melhor que ontem, e amanhã melhor que hoje, em todos os níveis. Então eu começo a me alimentar melhor. Vocês viram Nosso Lar, né? Todo mundo viu o filme Nosso Lar? Eu não sei se vocês perceberam, eu vi, escutei. Tem padaria lá em Nosso Lar? Alguém viu? O André Luiz falou que tem padaria. Não. Churrascaria? Tem churrascaria em Nosso Lar? Falou, não, nós fomos lá com um amigo, o Elisias levou para fazer uma churrascada lá. Não tá. Só para saber, porque às vezes a gente não consegue prestar atenção em tudo, né? Precisamos mudar a nossa frequência. Por que muitas vezes os irmãos espirituais falam, se você vem para o trabalho espiritual, aquele dia pelo menos, não se empanturra de carne, pelo menos, de carne de porco, né, que é a carne mais nociva para o ser humano, pelo menos aquele dia, porque senão a gente não consegue chegar perto. Por que não consegue chegar perto? Porque vai estar vibrando, vai estar com uma frequência que vai dar enjoo no espírito. O espírito começa a vomitar, todos os espíritos vão embora, eles vão tudo para Nosso Lar tomar injeção lá nas câmeras de retificação, porque não aguenta ficar perto da gente, né? Por quê? Porque isto também é frequência. Ora, nossas células também sofrem as frequências. No fundo, somos todos átomos, somos todos luz, lucigênitos, feitos de luz, feitos de energia atômica. O nosso pensamento, Jesus fala uma coisa que para mim ainda, por isso que eu já sei que quando eu desencarnar, vou passar umas fériasinhas no umbral, porque não tem jeito. Ele falou, não pecais nem por pensamento. Meu Deus do céu, como não pecar por pensamento? Quando eu descubro as besteiras que eu estou pensando, eu falo, meu Deus do céu, já entrei numa frequência, essa frequência mental. Ora, o que é frequência mental? Rádio. Alguém ouviu rádio aqui já alguma vez? Alguém já ouviu rádio? Né? Quando você liga o rádio, a televisão, se a gente tivesse máquina de fotografar onda, aqui estaria travado de onda, de celulares, de televisão, de rádio, de um monte de coisa que a gente não tem ideia. Todos nós estamos o tempo todo atravessados por essas ondas. Ora, o meu pensamento é uma frequência mental, tanto que tem gente que lê pensamento, não tem? Não tem gente que lê pensamento? Tem gente que lê pensamento. O meu amigo Dr. Reinaldo Leite, ele lia pensamento. Era complicado ficar do lado dele, porque ele ficava lendo o pensamento. Eu falava, meu Deus, como é que eu escondo o pensamento aqui? Aí já foi. Aí eu falei, bom, ele era tão caridoso que ele entendia que ele lia o pensamento da gente, e tudo bem. Só quando a gente queria disfarçar que a gente era bonzinho, e ele mostrava porque a gente estava pensando outra coisa, né? Então é complicado, gente que lê pensamento. Imagina, mulher que lê pensamento. Tem um monte de minha esposa lê pensamento, é um problema para mim. Eu uso um chapéu de metal, eu estou tentando usar para ver se eu seguro um pouquinho a onda. Pior sogra que lê pensamento, isso deve ser a pior coisa que tem, mas tudo bem. Mas os nossos pensamentos são frequências. Por que não pecais nem por pensamento? Ora, ele estava falando de outra maneira, talvez uma física quântica. Falou, olha, a frequência mental de vocês vai sintonizar em frequências de outro padrão, do mesmo padrão, e vocês vão se contaminar por essas frequências, e essas contaminações entram no corpo de vocês e criam cargas parasitárias. Isso já estou falando pela biofísica, né? Pela física. Uma carga de energia negativa. O que faz uma carga de energia negativa? Ora, se eu adquiro um vírus, o vírus vem lá, chega pertinho de mim, olha e fala, a porta está aberta? Está a porta aberta. Ele entra e ele vai fazer uma casinha, né? Faz uma casinha, chama os amiguinhos, faz uma casinha, e ele fica o quê? Me consumindo energia. Por isso que se eu tenho uma doença, uma patologia qualquer, aguda ou crônica, eu fico desenergizado, porque o meu quantum de energia perde energia ali. Então todas as cargas parasitárias, sejam doenças, sejam pensamentos. Ora, o que é uma depressão? Uma depressão é que caiu a frequência de pensamentos, deixou-se invadir por outros pensamentos que estão no ar, de crise, de tristeza, de dificuldade, de pobreza, de falta de futuro. Aí o capítulo 5 vem dizendo assim, confiança no futuro, fé no futuro. Muda teu padrão mental, muda tua frequência mental. Eu não estou dizendo que é fácil, porque muitas vezes eu me pego entrando em frequências também difíceis, eu não consigo sair tão fácil, eu preciso fazer um esforço. Mas como é que eu faço esse esforço? Eu tento ficar consciente. Nossa, estou entrando numa frequência agora
que está me pondo para baixo. Estou entrando numa frequência agora que só estou vendo as coisas tudo difíceis, escuras. Opa, não quero entrar na frequência. Eu não quero. Eu tenho que fazer um esforço. E esse esforço é o esforço do Espírito aqui. Hoje estarei melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, para mudar a frequência. Aí eu venho no centro espírita, tem uma turma de espíritos que ficam aqui, criando campos magnéticos, tentando modificar as nuvens mentais, para que a gente possa sair daqui, acessar novas frequências mentais e sair daqui mais otimizados, mais esperançosos, porque o tempo todo os espíritos nos dizem: vocês estão vivendo num lugar difícil. O que é difícil? A planeta Terra é um planeta de frequências baixas. Por que um Jesus, por exemplo, que uma frequência altíssima, ele teve que, durante muito tempo, dizem até milênios, vir baixando a frequência dele para poder encarnar? Por quê? A frequência dele é muito alta. Então ele tem que fazer. Se ele viesse como espírito, como ele vem, ele pode vir como espírito a hora que ele quiser, mas para encarnar aqui, não dava com a frequência dele. Ele simplesmente não tem o suporte físico, orgânico, para aguentar uma frequência de um Cristo. Então, nós vivemos numa situação de frequências difíceis. As frequências mentais são o que eu estou pensando, o que eu me fixo, só que nós não observamos o próprio pensamento. Já perceberam? É difícil a gente, o que eu estou pensando agora? Já estou pensando. É pensar o que eu estou pensando. E aí começam as correlações. As minhas emoções têm frequências. A alegria é uma frequência alta. E eu, estudando essa questão de frequências, estou estudando também as questões dos defeitos e das virtudes da escola. Que escola que tem nas casas espíritas? Me ocorreu uma coisa interessante, né? O que são defeitos? São comportamentos de baixa frequência. Então, se eu sou invejoso, se eu sou raivoso, se eu sou orgulhoso, eu tenho uma frequência de onda. Com orgulho é uma frequência muito baixa, é uma frequência que me contamina, que me intoxica. Mas se eu sou, por exemplo, humilde, eu fico numa frequência maior, o orgulho não consegue entrar. Por quê? Quando eu tenho uma frequência rápida, a frequência lenta não entra, não consegue entrar. Como nós nos protegemos? Sistema imunológico, alimentação, me protejo das gripes. Vai entrar o frio agora, eu preciso estar com a minha frequência legal. A alimentação é fundamental. Nos pensamentos, nas emoções, se eu vibro buscando algumas outras virtudes, eu quero ser mais humilde, eu vou trabalhar na caridade, eu vou fazer um trabalho de ser mais bom ouvinte, eu vou buscar ser mais generoso. Essas frequências me protegem de frequências mais baixas, dos defeitos. E naturalmente, quando eu vou conseguindo mudar a esteira da minha vibração como ser, eu vou podendo expulsar os defeitos e ficar com as virtudes. É uma questão de escolha. Está muito complicada a explicação. Então, o tempo todo eu preciso. E aí eu fico me perguntando: Jesus, no episódio da hemorroíça, todos conhecem? Jesus estava andando com os apóstolos e aquela turma, né? Porque já viu a turma. Imagina ele andando na rua e todo mundo querendo falar com ele, os apóstolos segurando, não sei o que, aquele empurra, puxa, Jesus, não sei o que, e todo mundo. E aí Jesus para de repente e fala para os apóstolos param, porque não entendia-se muito bem Jesus, né? Era uma mente brilhante, então a gente era muito ignorante. Ele parou, todo mundo ficou parado. Imagina a cena, aquelas estradas de terra, aquela multidão atrás dele, pessoas carentes, pessoas famintas, pessoas doentes, todo mundo puxa, empurra, quer falar com ele, não sei o que. Ele para, alguém me tocou. Os apóstolos, um virou para o outro e falou: meu Deus, agora ele vem com essa aí, que é que esse homem está falando agora? Porque eles não entendiam, né? Jesus, com respeito, né? Mas como alguém tocou? Está um empurra, puxa, nós estamos fazendo cordão de isolamento aqui, como alguém me tocou? Me explica melhor. Alguém tirou de mim uma virtude. Aí eu fiquei pensando, pera um pouquinho, por que Jesus falou que tirou uma virtude? O que Jesus falou? Que alguém tinha tocado ele e que tinha tirado uma virtude. O que tirou dele? Um quantum de